Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Meu nome é César, este é meu canal de língua portuguesa e hoje eu vou explicar para vocês sobre a literatura africana de língua portuguesa. Eu vou explicar como surgiu a literatura africana de língua portuguesa, eu vou explicar as características, as principais características da literatura africana de língua portuguesa e como surgiu, né? A origem, como surgiu, as suas principais características, os principais autores e suas obras dessa literatura e trazer algumas curiosidades também sobre a literatura africana de língua portuguesa. Se inscreva no canal, compartilhe, deixe a opinião de vocês. Deixe a opinião de vocês, que é muito importante. E veja outros vídeos também que tem aqui no canal também. Bom, vamos começar a falar da literatura africana de língua portuguesa, sobre a origem, né? Então, para vocês entenderem melhor, eu vou apresentar o surgimento e a origem da literatura africana de língua portuguesa. O momento histórico em que ela surgiu. Qual foi o momento histórico em que a literatura africana de língua portuguesa surgiu? Então, eu vou trazer aqui o momento histórico, o contexto histórico, o momento histórico do surgimento da literatura africana de língua portuguesa. Na verdade, a literatura africana de língua portuguesa ela surgiu no período do classicismo, naquele período das navegações, no final do século XV e início do século XVI, lá de 1400 a 1500, nesse período aí das navegações, que Vasco da Gama saiu de Portugal, foi para as Índias, e foi para a Índia, e o Cabral saiu de Portugal, veio para o Brasil, aquele pessoa que tinha chegado na Índia, mas chegou no Brasil, foi na época do descobrimento do Brasil, em 1500, que o Brasil, no período, na época que o Brasil foi descoberto. E Portugal ele estava expandindo o seu território, era o período das navegações, e nesse período das navegações ela trouxe um desenvolvimento econômico, um desenvolvimento comercial, um desenvolvimento econômico muito grande, porque eles compravam mercadorias, viajavam, iam para outro lugar do mundo, e lá eles compravam mercadoria, eles saíam do Ocidente e iam para o Oriente, e lá no Oriente eles compravam mercadoria lá dos chineses, dos indianos lá, e trouxeram para a Europa. Então na Ásia eles compravam os produtos na Ásia e traziam de volta para a Europa. Na época não havia avião, não tinha avião, era barco, navio, e as viagens eram sempre de navio e levava muito tempo. Então Portugal ficava na ponta da Europa, né, na porta da Europa, né, no começo da Europa, e Portugal, como ele tem acesso ao mar, então quando você vai para a Europa, um dos primeiros países que você encontra é Portugal, que ele fica bem no início da Europa. Aí os navegadores, eles saíam da Europa nos seus barcos, seus navios, e contornavam o continente africano antes de chegar nas Índias, como eles diziam, né, na Ásia. Então, antes de chegar na Ásia, naquela região lá da Índia, da China, eles contornavam o continente africano. Então, para Portugal chegar na Índia ou na China, ele tinha que contornar o continente africano. Então, fazia o contorno do continente africano. Então, aí, nesse período, eles tinham que passar pelo continente africano, pela África. Então, durante esse caminho em que Portugal estava expandindo as navegações, foi na época do classicismo, em que Luís de Vaz de Camões, Henrique Camões, criou aquela obra épica, Os Lusíadas, que conta a história de Portugal, né, que fala sobre essas navegações de Portugal e fala da viagem de Vasco da Gama até a Índia, mas ele fala também das navegações na obra Os Lusíadas de Camões, lá de Portugal, no período do classicismo, e fala justamente sobre as viagens das navegações, como eram feitas essas viagens. E aí eles chegaram na África, né? O Portugal ele queria se tornar um império. Então, para se tornar um império, eles tinham que conquistar várias terras, assim como aconteceu com o Império Romano. A Roma foi conquistando, por meio das guerras, foi conquistando vários territórios e foi se expandindo. Na época se tornou o maior império do mundo, na época de Roma, né? Do Império Romano. Então surgiu eles queriam fazer como Roma fez, né, no período lá da Antiguidade, em que Roma expandiu seu território, conquistando, por meio das guerras, conquistando vários territórios.
E aí ele foi pegando terras da Europa, um pouco da África, um pouco da Ásia, e se tornou um país grande. Na verdade, é um império, né? Portugal queria fazer o mesmo, que é colonizar várias terras de vários continentes para se tornar um império grande também, no período do classicismo, no período das navegações. O que ele fez? Portugal viajou pelos mares. Então, e os Lusíadas, né, o Camões e Lusíadas conta essa história das navegações aí, né, desse momento das navegações, que Portugal sai pelos mares para conquistar várias terras. Então Portugal, né, nessa época, nesse momento histórico, Portugal dá início às navegações, e as navegações tinham um objetivo comercial, econômico comercial, para trazer riqueza para o Portugal. Aí ele queria expandir um império, né, queria se tornar o maior império do mundo. O que Portugal fez? Ele fez como Roma fez. Ele foi conquistando vários territórios. Aí ele chegava no local e chegava, esse território aqui é meu. Então, foi chegando em vários lugares e foi conquistando esses territórios. Então, Portugal chegou ao Brasil, aqui no continente americano, e colocou a bandeira portuguesa e marcou o território. Ele falou, agora o Brasil é de Portugal. E passou muitos anos o Brasil sendo independente de Portugal, até que Dom Pedro I deu o grito da independência, tornou um país independente, todo mundo conhece a história. E foi um processo muito longo, demorou muito tempo para o Brasil se tornar independente de Portugal. Portugal também, ele, além de conquistar o Brasil, chegou no Brasil, pegou as riquezas e levou lá para Portugal, e ficou por muito tempo dominando as terras brasileiras, aqui é o território brasileiro. Até que se tornou independente, né? E aí todo mundo já conhece, né? Já sabe da história. E aí depois o Portugal, ele, assim como fez com o Brasil, ele foi para os outros territórios. Ele foi para a África, né? E também foi para a China. Na China tem um pequeno lugar na China que fala português, é Macau. Então, na Ásia, o único lugar na Ásia, no continente asiático, na Ásia, o único lugar que fala português na Ásia é Macau, é a cidade de Macau, que fica na China. E o único lugar que fala português no continente americano todo, o único lugar que fala português no continente americano é o Brasil. E o único lugar que fala português na Europa é justamente Portugal. Agora, a África, muitos países africanos falam a língua portuguesa. Então, pelo menos cada continente, tirando tem um continente lá da Ásia, né? Tem um país lá da Ásia, não, da Oceania, do continente da Oceania, que fala português também. Então, cada continente do planeta, cada continente tem pelo menos um país que fala português, que fala a língua portuguesa. E esses países que falam a língua portuguesa, eles fazem parte da comunidade de língua portuguesa. Que é uma comunidade de vários países que falam a língua portuguesa. E a África é o continente que tem mais países que falam a língua portuguesa. Então, na Ásia tem Macau, que é um lugar da China que fala português. Aqui no continente americano tem o Brasil que fala português, e na Europa é o Portugal que fala português. E na África temos vários países que falam a língua portuguesa. Então, quais são os países que falam a língua portuguesa? Então, são vários países africanos, que a África é um continente, e o continente africano, que tem vários países, e também tem esses países que falam a língua portuguesa. Então, os países... Então, você quer saber quais são os países que falam a língua portuguesa? Então, eu vou falar agora. Então, os países que falam a língua portuguesa são Angola. Angola fala a língua portuguesa. São vários países que falam a língua portuguesa. Angola é um país que fala a língua portuguesa. Angola fala a língua portuguesa. Cabo Verde é um país africano que também fala a língua portuguesa. Guiné-Bissau também fala a língua portuguesa. Guiné-Bissau. São Tomé e Príncipe também fala a língua portuguesa. Temos vários escritores. E Moçambique também é outro país africano, outro país do continente africano, da África, que fala a língua portuguesa.
Então esses são os países em que falam a língua portuguesa. Então, antes de citar os autores e as obras de cada país, como a Angola, que é um país africano que também fala a língua portuguesa, antes de iniciar a citação dos escritores e das suas obras desses países que falam a língua portuguesa, eu vou explicar também vamos ver aqui mais ou menos contar os países. Quais são os países que falam a língua portuguesa? São mais ou menos... se não me engano, são mais ou menos 5 países que falam a língua portuguesa. Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Moçambique. Mais ou menos, são 5 países que falam língua portuguesa, países africanos que falam língua portuguesa. A história desses países, esses países africanos que falam língua portuguesa, antigamente eles eram colônias de Portugal, assim como o Brasil foi colônia de Portugal. E nesse período eles estavam sendo dependentes de Portugal e não tinham independência. Então, muitos africanos que vivem nesses países, eles herdaram a língua, assim como nós brasileiros herdamos a língua, né, o idioma português, a cultura dos portugueses, e a literatura deles começou como uma cópia, né, começou imitando a literatura de Portugal. Então, como surgiu a literatura africana de língua portuguesa? A literatura africana de língua portuguesa, ela surgiu no período colonial, né, o pré-colonial, antes da colonização. Então, no período pré-colonial, existia a cultura, a tradição dos negros, né, dos habitantes daquelas terras, daquele lugar que fica na África. Então, o povo que vive naquele território, naquelas terras, naquele território, naquela região, naquele lugar, eles tinham a cultura e eles expressavam a sua cultura, suas tradições e suas culturas de forma oral, né? Iniciou de forma oral a expressão das suas culturas. Aqui, como tem no Brasil, os índios expressam sua cultura de forma, sua tradição e suas tradições e suas culturas através de forma oral. Então, e havia expressão da tradição e da cultura dos povos africanos antes da colonização, entre eles lá, a literatura era oral. Então, o povo africano, antes da colonização, eles tinham sua cultura e expressavam sua cultura, suas tradições, suas culturas de forma oral. Contavam as histórias de forma oral, né, os mitos, as histórias, assim como nós conhecemos, né, as histórias da mitologia grega, as histórias da mitologia indígena. Então, os africanos também tinham seus mitos também, suas histórias também. Eles contavam essas histórias de forma oral e expressavam essa cultura de forma oral, né, contando as histórias de forma oral e tal. Cantavam também. Então, tinha a cultura própria deles, dos africanos, nesse período aí, antes da colonização. Com a colonização, com a colonização de Portugal nesse território, no período colonial, a literatura africana passou a ser escrita e a imposição da cultura dos colonizadores. Então, a literatura africana, no período da colonização, ela passou a ser escrita. Então, muitos escritores, eles pegavam as histórias das pessoas, dos povos antigos, né, até dos seus próprios familiares antigos, e eles escreviam, né, as histórias. Então, pegavam as histórias e escreviam as histórias de forma escrita. Então, no período da colonização, na África, nos países africanos, quando Portugal entrou nos países africanos e colonizou esses países africanos, ele trouxe também a imprensa, a escrita. Então, muitos escritores portugueses, eles pegavam a cultura, ouviam, né, era escritor português, então ele queria conhecer a cultura africana, e ele ouvia as histórias dos africanos e escrevia essas histórias, registrava de forma escrita as histórias dos africanos. Então se tornou a literatura escrita.
Então não era o próprio africano que escreveu a literatura, mas sim o português, o colonizador português, que ouviu as histórias dos africanos e registrou de forma escrita. Então teve o primeiro registro escrito da literatura africana de língua portuguesa, porque eles falam português. Independência. Aí teve a luta pela independência. Então muitos países, assim como o Brasil, muitos países africanos que falam português, que falam língua portuguesa, se tornaram independentes de Portugal. Eles estavam sendo colonizados por Portugal, dominados por Portugal, e eles lutaram para essa independência e conseguiram se tornar independentes. Então, no período da independência dos países africanos de língua portuguesa, a literatura africana escrita teve a independência literária, né? Então teve a independência política, né? No momento histórico da independência dos países africanos que falam a língua portuguesa, eles teve a independência política e também, junto com essa independência política, teve a independência literária. Então, os africanos, eles, no período da colonização, os escritores africanos, eles usavam, eles pegavam os modelos dos portugueses. Então, eles seguiam os modelos dos portugueses. Com a independência, isso acabou. Eles criavam seus próprios modelos e tinham liberdade de expressão. Eles não seguiam as regras de Portugal, porque no período da colonização, Portugal impunha as regras, colocava as regras para os africanos obedecerem na própria produção literária. Então, os escritores africanos na colonização eram obrigados a seguirem as regras de Portugal para produzir suas obras literárias. Com a independência, isso acabou. Com a independência desses países africanos, os escritores africanos que falam a língua portuguesa, eles escreviam suas obras literárias, tinham liberdade de expressão, escreviam suas obras literárias com seus próprios modelos de criação. Eles deixaram de seguir o modelo padrão de Portugal, que eles seguiam na colonização. Com a independência, eles deixaram de seguir esse modelo padrão e, nesse período da independência, eles criaram o seu próprio modelo e tiveram a liberdade de produção e de criação literária, se tornando uma literatura africana independente. No pós-colonial, o período da ditadura, né, foi um período de ditaduras, de revoluções nos países africanos de língua portuguesa, que já eram independentes, e a literatura a literatura desse período do pós-colonial, a literatura expressa esses períodos pós-coloniais, então, e teve o surgimento da democracia nesses países africanos de língua portuguesa. Então eles no período depois do pós-colonial, depois da colonização, aí teve as ditaduras, né? Período das ditaduras, aí a ditadura, o povo se revoltou contra essas ditaduras. Então teve o período das revoluções, que muitas revoluções eram contra essas ditaduras. Depois aí teve o fim dessas ditaduras e os africanos se tornaram livres, e se tornaram livres e independentes politicamente, economicamente e até culturalmente também. Essa independência refletiu na literatura, né? Teve a expressão na literatura. Aí, uma literatura que se tornou independente, né? E nesse período da independência dos países africanos, ele contava, então, nesse período, a literatura expressa esse momento histórico, nesse momento histórico de ditadura, de surgimento da ditadura, dessa luta contra a ditadura, desse momento de revolução dos povos africanos. Então a literatura expressa também os momentos de revoluções africanas, o momento histórico das revoluções africanas, e também ele tem uma expressão também política, né? Expressa a política daquela época e a história, né? Os acontecimentos históricos. Então, a literatura de um período do pós-colonial expressa os acontecimentos históricos daquela época, daquele momento histórico, daquela época. Então, expressa todos os acontecimentos, tudo que aconteceu. Então, e tem escritores africanos que contam a história do seu país, né? De como surgiu, como aconteceu, conta a história do seu país, né? De todos os acontecimentos do seu país. E expressam tudo isso, né? Todos esses acontecimentos.
E aí, por fim, teve o surgimento da democracia, que com a democracia não teve mais censura, e sim teve a liberdade, né, no período da democracia. Depois que acabou a ditadura, surgiu a democracia, aí com a democracia surgiu, muitas vezes a democracia é resultado da luta dos povos, né, como aconteceu aqui no Brasil, né, e essa democracia trouxe a liberdade de expressão dos escritores africanos. Então, no período com a democracia, os escritores africanos puderam se expressar com mais liberdade, né? Tiveram mais liberdade de expressão nas suas produções literárias, nas suas criações literárias. A literatura africana, as características principais da literatura africana é a literatura africana de língua portuguesa, que todos esses países têm em comum: Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde, o que todos esses países têm em comum? Todos esses países africanos que falam a língua portuguesa, eles têm em comum vamos dizer assim, a luta, né, pela igualdade, a luta pela liberdade. Então, naqueles ideais franceses, né, de liberdade, igualdade, fraternidade, a luta pela liberdade, né, e em todos os sentidos, liberdade política e também liberdade cultural, né, de expressar o pensamento, de falar o que pensa, de se expressar, de ter liberdade de expressão, a luta pela liberdade e a igualdade também, né, o respeito e a igualdade. Então, é uma literatura que fala contra o preconceito racial, contra o racismo, contra o preconceito racial. Então, a literatura africana de língua portuguesa, ela fala justamente sobre isso, ela fala contra o racismo e a favor da igualdade racial entre negros e brancos. É basicamente isso, como teve a luta, né, pela igualdade racial lá na África do Sul. Então é justamente isso, né? A luta pela liberdade de expressão e pela igualdade racial, né, entre negros e brancos. A identidade, né, o reconhecimento da identidade negra, né, então fala de negritude. Então a característica principal da literatura africana de língua portuguesa é a negritude, assumir que é negro, né, e que se aceitar como é. Então a procura pela identidade negra e aceitar a cultura, né, se aceitar, o negro se aceitar como ele é. E é basicamente isso, é a luta pela igualdade racial entre negros e brancos, liberdade de expressão e a cultura negra, né? Então trazer a cultura negra na literatura africana, né, de língua portuguesa. Então é basicamente isso, né? Trazer também a cultura, né, trazer a cultura negra, né, a cultura dos negros na literatura africana. Então os termos comuns da literatura africana de língua portuguesa, que é uma literatura marcada por lutas e resistência, temos o tema principal da literatura africana de língua portuguesa, que é a negritude, né? Assumir que é negro, né? Então, negritude, assumir que é negro, assim, assumir a cultura negra. Então, é negritude. Então, o tema principal é negritude, a identidade negra, né, na literatura africana. Então, é a negritude que é a identidade negra. O reconhecimento, né, da negritude, né, do reconhecimento da pessoa negra. Então, dizer eu sou negro, eu me aceito como eu sou e é isso que eu sou. Eu sou negro e tenho minha cultura e eu quero expressar minha cultura, né, a minha negritude, né? Então, é a negritude, a aceitação do negro, né, a aceitação do negro. E a aceitação do negro e da cultura negra. E estamos aqui dentro dessa característica principal da negritude, né, que é a aceitação do negro, que é a identidade negra. Dentro dessa característica principal da negritude, nós temos a ideologia contra o racismo, né? Elas lutavam contra o racismo, contra o preconceito racial, a ideologia contra o racismo, o resgate da cultura africana, trazer de volta aquela cultura africana dos povos antepassados, dos povos antigos, a cultura africana, o nacionalismo, né? A partir do momento que se tornaram independentes, antes mesmo de se tornarem independentes, eles lutavam pela nacionalidade, a nacionalidade do seu país, né? A cultura nacional, né? Do seu território nacional. É o nacionalismo, a expressão da cultura nacional, do seu território nacional, da sua individualidade, expressão da sua própria individualidade, como nação, como país. O culto aos ancestrais e antepassados, né?
Então, os africanos, eles faziam culto aos povos antepassados, aos seus ancestrais, antecessores ancestrais, né? Os avós, os bisavós. Então, trazia a cultura de volta, as raízes da cultura africana. Então, muitos escritores africanos de língua portuguesa traziam as raízes da cultura africana. Trazia de volta a cultura africana. E então eles excluíam aquela cultura imposta pelos portugueses, cultura branca, e os africanos, eles procuravam a sua origem, e eu voltava atrás para trazer a origem da cultura africana, né? Assim, a aceitação como é. Então, por exemplo, eu sou negro, eu me aceito como negro, e sou igual a todo mundo, nem melhor nem pior que ninguém, sou igual. E a aceitação do negro, né? E da cultura também negra, né? Aceitação da cultura negra. Então, por isso que eles voltavam ao passado, né? Para trazer de volta a cultura negra. Valorização da natureza e do ambiente natural, né? A natureza, né? Então, tinha muito isso, né? A valorização do meio ambiente, a valorização da natureza, né? Dos animais, das plantas, das florestas, né? Porque muito lugar era mais lugar aberto, né? Lugar mais natural, né? Um lugar mais rural. Então, eles traziam ambiente mais rural, né? Mais natural. Então, eles traziam muita valorização da natureza. E a identidade negra, né? A identidade negra, eu sou negro, eu me aceito como sou. E é isso, né? É a expressão da sua própria cultura, né? Da sua própria individualidade, da sua própria identidade, né? Da sua própria aceitação como negro e da sua própria cultura. Então, a identidade, além de ser uma identidade nacional, mas também identidade individual, a identidade como uma pessoa negra que merece respeito, né? E que nós vivemos num período que os negros devem ser respeitados, né? Então, é muito bom a gente respeitar, né? Respeitar todas as pessoas, né? Brancos, negros, todo mundo. E nós temos que respeitar os negros e é isso, né? Respeitar os negros e a cultura negra. Isso que é importante. E a literatura africana de língua portuguesa traz isso, traz a cultura africana, a cultura dos negros, né, na própria criação literária. Então, as características da literatura africana de língua portuguesa são, no período pós-colonial. Então, a característica geral. Então, as características da literatura africana de língua portuguesa são independência literária e conservação da sua própria cultura e tradicional, resistência contra a imposição literária de outra cultura, diálogo com outras literaturas, mas sempre preservando sua independência literária, o homem negro visto como ser humano e que tem ideias e sentimentos, e nunca como um animal ou objeto, valorização da história do povo africano, memória negra, presença de ideologias contra o racismo, ideias antirracistas, preocupação e valorização da nacionalidade africana, culto aos povos ancestrais antepassados, valorização da natureza e da vida do ambiente natural, a identidade negra expressa nas obras literárias e o uso das linguagens e expressões africanas junto com a língua portuguesa. Então, os africanos, eles que falavam português, mas também misturava a língua portuguesa com vamos dizer assim, com a língua africana. Então, é uma mistura, a língua portuguesa, mas não era um português puro igual de Portugal, era uma língua portuguesa com a mistura da linguagem africana, né? Da linguagem daquele povo, né? Do povo africano. Então, a linguagem é diferente, né? Porque a linguagem do europeu é diferente da linguagem do africano. Então, a língua africana se misturou com a língua portuguesa e aí trouxe essa características, essa peculiaridade, essa característica singular, né? Característica da língua africana, né? Da língua portuguesa no continente africano. Então, e aí a cultura, a classificação literária, podemos classificar a literatura africana em história, né? Então tem obras que trazem características históricas dos acontecimentos do passado, da origem do país, né? Então a característica histórica também está presente na literatura africana de língua portuguesa, que tem muitos escritores africanos que contam a história, né, do seu país, tudo. Característica histórica, né? Obras literárias que contam a história do surgimento, da origem do país,
e do povo, e contando a história do país, né? Da origem do país e dos acontecimentos históricos do país. A característica histórica. A característica geográfica, né? Trazendo as características geográficas da região, do lugar. A cultura, então, como eu já falei, né? A cultura, eles expressavam a cultura africana, né? Os escritores africanos de língua portuguesa, eles tinham preocupação de trazer a cultura africana nas suas produções literárias, nas suas obras literárias. Então eles criavam uma obra literária e nessa obra literária eles se preocupavam em trazer a cultura africana, né? A cultura africana na literatura, nessa literatura. Então, expressão da cultura africana e a autoria, né? Cada autor tem sua própria característica. Um autor africano, ele de um país, né? Ele é um pouco diferente de outro país, apesar de ser do mesmo continente, mas cada autor tem sua própria particularidade, né? Sua individualidade, sua própria característica de criação literária, e de linguagem própria também. Então tem a individualidade autoral, a individualidade de cada autor. E a ideologia, né? A ideologia africana, né? A ideologia é a ideologia do negro, a negritude. Então é a ideologia principal na literatura africana de língua portuguesa, é a ideologia da negritude, do negro, né? Da aceitação do negro e da sua cultura, e pela igualdade, né? Da luta pela igualdade. Então essas são a luta pela igualdade entre negros e brancos, né? E a aceitação da cultura negra, e cada país tem sua própria cultura, né? Então, e a literatura africana de língua portuguesa é muito interessante. Então tem um dos países africanos, da Angola, o escritor da Angola conhecido é José Eduardo Agualusta, né? José Eduardo Agualusta é um escritor angolano. Da Angola temos João Melo, também um escritor da Angola. Temos Definição, as obras deles